Vale a pena esperar em Deus, mesmo diante de forte tribulação? Lição 10. A última defesa de Jó. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Não se esqueça, vá aplicando aí o like, comente, curte, compartilhe e se inscreva no canal e mantenha inscrito, né? A inscrição precisa estar cinza. Se a inscrição estiver vermelha, significa que você não está inscrito ou se desinscreveu. Então tem que ficar acionado e aí ele fica inscrito em cinza. E da mesma forma você também pode ativar o sininho que ajuda a você receber as mensagens assim que a gente posta e também ajuda o canal a ter relevância, a gente alcança mais pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. A lição 10, a última defesa de Jó, tem o textuário que segue. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó, capítulo 31, versículo 4. Verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele, quanto Deus trabalhou no passado. A leitura bíblica em classe é toda no livro de Jó, no entanto, ela será em 3 capítulos. Então, será Jó, capítulo 29, versículos de 1 a 5, capítulo 30, versículos de 1 a 5 também, e capítulo 31, também, versículos de 1 a 5, que passo a ler e comentar agora. Jó, capítulo 29, versículo 1. E, prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Jó, agora capítulo 30, versículo 1 ao 5. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De língua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Versículo 5 agora. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Agora Jó capítulo 31, versículos também de 1 a 5. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Versículo 5. Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano. O objetivo geral da lição é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente
do seu passado de glória. O capítulo 31, evidentemente que é 31 do livro de Jó, encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Essa lição será ministrada em 3 capítulos. Capítulo 1, Jó relembra seu passado de glória. Capítulo 2, Jó lamenta seu estado presente. E capítulo 3, o futuro em aberto de Jó. Então, sem mais delonga, capítulo 1, Jó relembra seu passado de glória. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação a seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Eram lembranças de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia, suas bênçãos sobre ele e sua família, sua orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego. Até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e filhos. O contrário disso não estava em sua agenda. Terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna da justiça social, firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia. Uma passagem bíblica está no livro de Êxodo. Eu me refiro à passagem que está do capítulo 2, versículos de 11 a 22. É o momento da chegada de Moisés a Midian e ele chega às proximidades da casa de Jetro. A primeira imagem que ele tem do lugar é encontrar as filhas de Jetro tentando tirar água do poço para dar ao rebanho de ovinos, ovelhas, carneiros. E há uns homens
que não deixam elas tirar água, que as estavam oprimindo, enfim, usando de covardia, valendo-se da força, de serem homens, enfim. Moisés chega, diz a Bíblia que Moisés defendeu as mulheres, as filhas de Jetro, e acabou que esses homens fugiram e as filhas voltaram para casa. Contaram o que sucedeu a seu pai. E Jetro então lhe disse: mas onde está esse moço que defendeu vocês? Eu falei: não sei, ele ficou por lá mesmo. Aí o pai dele: não, chama ele, traga ele para que ele coma pão aqui em nossa casa, para conversarmos. Mas ele parece ser um viajante, pode estar cansado, enfim. E elas vão lá, chamam Moisés, e Moisés vem, chega à casa de Jetro, e aí passa a ter em mente que Jetro era pai daquelas moças. Ele tinha 7 filhas, e uma delas é Zípora, e depois de algum tempo, Moisés acaba se interessando por Zípora dentre as filhas de Jetro, e vem a se casar com ela, e teve o primeiro filho, de nome Gerson. Mas por que essa passagem tem a ver com o que a gente estava falando? Se não vejamos, Moisés foi criado na corte de Faraó, foi criado pela filha de Faraó, foi criado como príncipe egípcio. Moisés teve formação de chefe de Estado, era bastante entendido em táticas de guerras, de defesa, de exércitos, de ataques. Tudo isso ele fazia nas campanhas militares, chegou a fazer algumas, e sempre numa posição de destaque, numa posição de comando, porque ele era um príncipe. E quando acontece, então, o episódio, diante lá dos hebreus, a partir do momento que Moisés descobriu que ele era descendente de judeu, portanto judeu, ele começa a se interessar pela situação dos judeus, até que ele se depara com um egípcio afligindo o judeu, e ele toma as dores daquele judeu. Esse egípcio reage e ele acaba matando esse egípcio. E aí esconde o corpo, volta para casa como se não tivesse acontecendo nada, até que ele volta lá à área onde os judeus ficavam trabalhando, e ele se depara com uma outra situação, 2 judeus que estão se desentendendo, e ele diz: irmãos, não devemos fazer assim. E aí um daqueles vai virar para ele: o que você pensa que você é entre nós? Você vai querer matar um de nós como você matou aquele egípcio? Aí Moisés se dá conta: esse assunto já está descoberto. Ele sabe que teria uma punição severa se isso chegasse aos ouvidos de Faraó, se isso chegasse à corte. E ele então resolve fugir. Então Moisés fugiu. Por isso que nesses versículos que a gente está citando, Êxodo capítulo 2, versículos de 11 a 22, é a chegada e os primeiros momentos de Moisés em Midian. Contando isso tudo para dizer que certamente Moisés, quando chega ali, ele encontra uma casa, a casa tinha as mulheres solteiras, ele acaba se interessando por uma, acaba se casando, mas é certo que aquela vida ali, o que tem para fazer? Cuidar de ovinos, cuidar dos carneirinhos, cuidar de ovelhas. É certo que Moisés tinha uma certa nostalgia ali, ele sentiu uma certa melancolia. Afinal de contas, ele era um homem criado na corte, com toda aquela pompa. Quando fora dali, ele era um homem de batalhas, de comandar grupos, comandar exércitos em campanhas militares. E agora ele estava daquele jeito. Certamente, ele também pensava: que situação que eu fiquei? Onde eu vim parar? Eu que tinha toda a prerrogativa dentro da corte de Faraó,
resolvi defender o pessoal lá de minha etnia, o pessoal lá, meus irmãos descendentes de Abraão, meus irmãos consanguíneos, e olha no que deu. Eu tive que fugir, agora eles estão lá apanhando ou tendo os problemas que sempre tiveram, e eu agora estou aqui nessa vidinha, como se diria, né? Muito pacata em relação a tudo que eu sei. Moisés certamente fez também essa análise, mas até que no capítulo 3, que vai ficar para o decorrer da lição, toda a história vai se mudar. Deus não esquece de seus santos que procuram fazer a sua vontade, que procuram agradar-lhe, que procuram fazer a sua obra, ou seja, Deus não esquece daqueles que procuram fazer a obra de Deus, que se empenhem em fazer a obra de Deus. Deus não esquece. Está ouvindo aí, minha irmã? Está ouvindo aí, meu irmão? Está ouvindo, pastor? Deus não esquece de quem se propõe a fazer a sua obra. A síntese desse capítulo 1, Jó relembra seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como a sua atuação social. Capítulo 2. Jó lamenta seu estado presente. Após lembrar com tristeza de sua antiga condição social próspera, Jó lamenta ao ponto que havia chegado sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que, abre aspas, agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães de meu rebanho. Fecha aspas. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. O patriarca, quem é o patriarca? Jó. Se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. Como salmista, Jó lamenta suas dores. Nas suas vestes, ele via uma prova real de seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18 aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada. Ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento e que, mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O homem de Uz, quem é o homem de Uz? É Jó. Sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passaram por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemo-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Uma passagem bíblica que também ilustra essa situação está no segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículos de 5 a 10. É o momento da fuga de Davi
ele sai do que seria a sede do governo em Jerusalém e foge para fora da cidade de Absalão, seu filho. Absalão resolve tomar o trono e Davi foge porque ele não quer fazer um confronto do seu exército, dos seus homens que lhe são leais, às pessoas que estão amotinadas com Absalão, porque ele imagina que vai haver um banho de sangue, embora ele fosse um homem corajoso, mas ele também não está satisfeito com a ideia de ter que matar ou ter que dar ordem a seus exércitos para tirarem a vida de seu filho Absalão. Embora esse, Absalão, tivesse se levantado, reunido homens, reunido um exército, reunido pessoas e tivesse disposto a tomar o reino de Davi na marra. Davi, então, fugindo, ele chega a um lugar chamado Baurim. E ali ele foi amaldiçoado e apedrejado por Simei, um cidadão da casa de Saul. Esse apedrejado é que esse Simei fica a certa distância, Davi protegido por soldados à sua direita e à sua esquerda, mas ele de longe, mesmo assim, ele atira pedras em Davi e começa a dizer: tá vendo? É um filho de Belial. Agora está recebendo a paga pelo que você fez à casa de Saul. E quando não era nada disso, Davi só assumiu o reino de Israel e fez a unificação de todas as tribos depois que Saul morreu. Mas esse cidadão começa a fazer essas coisas e um dos componentes ali do seu exército vira assim: rei, é só dar ordem que a cabeça dele será tirada do corpo. Aí a resposta de Davi: não faça nada disso. Se Deus permitiu que ele me amaldiçoasse, eu não vou exigir o contrário. Deixa ele me amaldiçoar. Porque Davi também estava se sentindo nessa situação de indagação. Como as coisas viraram a esse ponto? Como é que eu me vejo numa situação dessa? Ou eu enfrento e mato mais um dos meus filhos, já que havia na origem disso tudo, o Absalão havia matado a Aminon, ou seja, um irmão matou o outro, um filho de Davi matou o outro filho. E Davi agora, ele disse: se eu for para esse confronto, eu vou ter que matar mais um filho, e eu não quero isso. Então Davi estava fugindo, enquanto isso aparece esse cidadão chamado Simei e começa a zombar de Davi, a ofender Davi, até atirar pedras em Davi, que embora o texto não deixe notar que alguma pedra tenha atingido o rei Davi, porque ele era cercado pelos soldados que o protegiam. Mas é como ele se sente. Depois de ter sido muita coisa, agora você vê uma situação de um homem qualquer, numa cidade pequena no interior, até esse homem resolve ficar próximo dele o suficiente para ele ver quem é que fazia isso e ofendê-lo, e ele não sente vontade, não se sente nem no direito, esse é o termo, de mandar fazer qualquer coisa em represália a esse homem. A síntese do tópico 2. O estado presente de Jó é marcado pelo desprezo dos jovens, das classes necessitadas e pelo abatimento físico-emocional. Capítulo 3. O futuro em aberto de Jó. Ou seja, o futuro de Jó em aberto. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida.
Nos versículos de 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza, quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos. Há uma passagem que nos ensina bastante sobre essa questão dos olhos. O ser humano, e principalmente o homem masculino, ele é muito sensível ao que ele vê. Então, olha o que escreve João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jó falou aquelas palavras, aquela preocupação dele de não se deixar levar pela beleza do que ele via, pela tentação do que ele via, mesmo nos tempos em que ele era rico. Tempos depois, e já no Novo Testamento, o apóstolo João escreve esse versículo que acabamos de ler. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem-lhe suas queixas. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Lembremos-nos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou, abre aspas, visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, fecha aspas. Eis um dos fundamentos de nossa ética social. Agora, Jó se dirige a Deus da forma exclamativa, abre aspas. Ah, quem me dera um que me ouvisse, fecha aspas. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia de que será inocentado. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica. E ainda sobre Moisés, agora no capítulo 3 do livro de Êxodo. Moisés está há 40 anos. Ele foi para Midian. Ali ele tinha 40 anos e agora ele está com 80 anos. 40 anos, como se diz, já deu o que tinha que dar. O que tinha que já é, o que tinha que ser já foi, e por aí afora. E ele está ali cuidando dos negócios ali da casa, dos gados, enfim. E aí Moisés se depara com um arbusto, uma sarça que queimava, ardia em chamas no deserto. E aí algo chamou a atenção de Moisés, porque a sarça, aquele arbusto, aquela árvore, ela queimava, ela ardia, mas não se consumia. E ele ficou preocupado com aquilo até que ele olhou, aí ele ouviu a voz, Moisés, Moisés.
E ele fez menção de se aproximar um pouco mais, e aí a voz disse para ele, era a voz do Senhor: tira os calçados de seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aí quando Moisés perguntou: quem és tu, Senhor? E aí Deus disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de teu pai Isaque, o Deus de teu pai Jacó. Moisés, o clamor do meu povo lá no Egito chegou até mim, e agora eu quero que você vá até lá, porque você vai libertar esse povo. A história poderia ficar muito longa se a gente for falando todos os detalhes. Moisés acha que as pessoas não vão acreditar nele, e eles vão perguntar quem foi que me enviou. Aí o Senhor diz para ele: você vai dizer que eu sou o que sou, e vai dizer que eu sou me enviou a vós. Você vai dizer assim para eles. E Moisés por fim faz o teste, tem uma vara na mão, e o Senhor diz: lança essa vara no chão. Aí ele lança, quando ele lança, a vara se transforma numa serpente. Moisés fica assustado, e o Senhor diz para ele: pegue pela cauda. Ele pega pela cauda e volta a ser uma vara. Aí o Senhor disse: esses são os sinais que você vai fazer quando você chegar lá, se ninguém acreditar em você. Põe a tua mão no peito. Ele põe a mão por dentro da roupa no peito, quando tira, a mão está leprosa. Aí ele olha assustado, e o Senhor diz: coloca de novo a mão no peito. Ele coloca de novo a mão no peito, e quando retira, a mão está curada. E o Senhor então disse: olha, isso para você ir. Mas ele: olha, mas eu não tenho eloquência, eu não falo bem. O Senhor: tá bom, providenciei também o seu irmão Arão. Olha, ele já está a caminho, viu? Pode ir se adiantando, que você vai encontrá-lo no meio do caminho, no meio da viagem, e você vai com ele para seguir e fazer a minha vontade, fazer o que eu determinei. Moisés, então, com 80 anos, volta ao Egito, lá onde estavam os judeus. E Moisés também já soube que o faraó, aquele que ordenou a sua busca no tempo em que ele havia matado um egípcio, que aquele faraó já havia morrido, era outro que agora estava no poder. E Moisés então se desloca, retornando à região de Gósen, onde ficavam os hebreus, encontra Arão pelo caminho. E toda a história de Moisés, que depois vai ser o grande líder, o maior líder da história de Israel, vai tirar o povo de Israel com mão forte, como diz a Bíblia. Deus vai usá-lo para abrir o Mar Vermelho. Moisés com a vara toca ao mar, o Mar Vermelho abre, o povo passa a pé enxuto. Está escrito na Bíblia, a pé enxuto. Não tem negócio de um palmozinho d'água, não. Está escrito na Bíblia desse jeito, a pé enxuto. Atravessou o local por onde era o Mar Vermelho. E quando eles acabam de atravessar, o mar retorna, porque o exército de Faraó resolveu, depois de deixá-los sair, resolveu ir atrás deles, e o exército de Faraó foi todo afogado no Mar Vermelho. Isso tudo acontece quando Moisés achava que não tinha mais nada para Deus fazer para ele. O que Deus vai querer comigo a essa altura? Eu já estou com 80 anos, já não tenho mais prática de combate, de liderança, de chefiar grupos, liderar grupos, não tenho mais nada disso, não tenho nem mais prática, porque isso já faz 40 anos. O que o Senhor ainda vai querer comigo? Estou aqui agora para cuidar de ovelha, cuidar dos carneirinhos, e devia até dizer, esperar a morte. Mas Deus não havia pensado assim, não. Deus estava tão somente deixando Moisés amadurecer em idade também. Algumas coisas ele aprendeu em Midian, talvez ali em relação àquela atividade, mas o ponto era que Deus contava com o maior amadurecimento de Moisés para então resolver usá-lo.
A síntese desse capítulo 3 é: Jó faz uma defesa de sua ética sexual, social e busca resposta de Deus. Concluindo e respondendo à pergunta inicial do vídeo, vale muito a pena esperar em Deus, mesmo diante de forte tribulação. Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. É um hino que tem como refrão: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Jó, em estado miserável, lembrou-se de seu passado de glórias, quando gozava de grande respeito social, tinha saúde e fartura de bens. Nesse momento, teve sua consciência limpa de que nada fizera injustamente contra as pessoas que dependiam dessa sua superioridade, ou seja, nos tempos bons, nos tempos de saúde e riqueza e prosperidade. Além disso, ver pessoas que estavam muito abaixo dele quando nos dias de poder e riqueza, agora desprezando-o, deve ter doído na alma de Jó. E ainda, Jó relembra inclusive ter tratado órfãos e viúvas com bondade, sem jamais tê-los afligido por qualquer razão. E mais, relembra até de seu comportamento monogâmico numa sociedade pecadora. Comportamento monogâmico quer dizer Jó possuía apenas uma mulher, apenas uma esposa. Depois do período de pobreza e enfermidade, ele vai ficar curado. Se fosse um filme, diria que eu estou dando spoiler do filme, né? Mas ele vai ficar curado e diz a Bíblia que ele vai voltar, porque ele perdeu também, né? Quando perdeu seus bens, perdeu também os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E ele vai ter de novo os 10 filhos e com essa mesma mulher. Isso tudo faz Jó ter esperança de que Deus vai lhe dar respostas para o extremo de ter sido rico e íntegro e agora se encontrar pobre, enfermo e desrespeitado. Tinha toda a razão. Deus guardava para o seu servo dias melhores que os do primeiro estágio. Amém. Olha o like, curte, comente, compartilha, mantenha ativado o sininho e se inscreva. Tem que ficar inscrito e escrito na cor cinza. É assim que ele fica no seu celular. Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.